Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos e para mim é uma alegria ter você aqui mais uma vez. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos 119, 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é direcionamento. Ela aponta onde estão os nossos pés, o que nós estamos vivendo hoje e para onde nós devemos ir. Então fique agora com o pastor Rosival Molina, seja edificado por essa palavra. Junte toda a sua família e eu volto daqui a pouquinho. Eu te espero aqui. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Irmãos, esse é um texto que nos emociona muito. Nós vemos aqui a história de um grande homem de Deus, a história de um grande profeta de Deus. A Bíblia nos conta aqui a história do profeta Elias. A Bíblia nos diz no capítulo 18, um capítulo antes deste que nós lemos, que Deus havia realizado um grande livramento, uma grande obra sobre a vida do profeta Elias. Haviam ali 850 profetas de Baal e Azera, e a Bíblia nos diz que havia uma competição entre os profetas e entre Elias. A Bíblia diz que eles ficaram de manhã até o meio-dia, clamando o Deus dele, clamando por Baal, clamando por vários outros deuses, se claudicando, tirando sangue do corpo. E a Bíblia diz que nada aconteceu. Ao meio-dia, a Bíblia diz então que foi a vez de Elias. E a Bíblia nos relata que ele então prepara, arruma as pedras do altar, corta o bezerro. A Bíblia diz que ele derrama água em volta daquela oferta. A Bíblia diz que ele faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, e faz uma oração
que dura aproximadamente 30 segundos. A Bíblia diz que ele olha para o céu e diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que é Deus em Israel, que eu sou o teu servo. A Bíblia diz que ele clama para que Deus se manifeste, para que Deus se apresente, para que mostre que Ele é Deus. E a Bíblia diz que imediatamente cai fogo do céu, consome toda a oferta, consome toda a água, e o povo então, assistindo aquilo, começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que aqueles 850 profetas também são perseguidos, são mortos, são retirados daquela terra, e o povo então começa a adorar a Deus. Mas no capítulo 19 que nós lemos, a história muda, a situação muda. A Bíblia diz que Jezabel, esposa de Acabe, manda um recado, fala para ele que ele seria morto. A Bíblia diz que ele então foge, vai para um lugar deserto, deixa até o seu servo sozinho e vai, coloca-se debaixo de um zimbro. A Bíblia diz que ele pede a morte, fugiu, mas depois pediu a morte. A Bíblia diz que o Senhor envia um anjo, o anjo lhe serve pão, lhe serve água. A Bíblia diz que o Senhor então diz a ele: que fazes aqui, Elias, porque o seu caminho é muito comprido. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, Deus tem muita coisa para operar na sua caminhada. Irmãos, nós vivemos em constante batalha espiritual, constante batalha espiritual. Depois que você aceitou Jesus, existe uma luta para te fazer parar, para fazer você interromper a sua caminhada, para fazer você interromper a sua jornada. Mas eu quero te dizer, Deus te chamou para você completar a caminhada. Deus te chamou para você chegar até o final. Deus começou e Ele é fiel para terminar a obra que Ele tem na sua vida, na sua casa e na sua família, e o nome dEle vai ser engrandecido e glorificado na sua vida. Mas existe uma luta contra a sua vida, e ninguém está isento disso, irmão. Não existe homem, ao homem sofre menos. Homem também sofre. Aqui Elias era um homem, era homem de Deus, mas era homem. Mulher também sofre, jovem também sofre, idoso também sofre, não crente sofre, crente também sofre. Esse era um homem de Deus. Deus respondia a oração dele, 30 segundos de oração, e a Bíblia diz que Deus lança fogo do céu. Então ninguém está isento. O inimigo está sempre querendo te levar para a caverna do desânimo, a caverna da desistência, a caverna da interrupção, a caverna da parada, a caverna de jogar a toalha. Mas nós vamos entender nesse texto quais são as armas que o inimigo usa para te fazer parar. E nós vemos aqui no verso de número 1, que a primeira arma que o inimigo usa é a arma da inveja. É a arma da inveja. A Bíblia diz que Acabe, o rei Acabe, fez saber a Jezabel, sua esposa, tudo o que Elias havia feito e como ele matou todos os profetas de Baal e de Azera. Irmãos, existe uma inveja, existe uma arma que o inimigo usa contra a sua vida. Às vezes pessoas usadas pelo inimigo têm inveja do que você tem, do que você é e do que você faz. Eles não querem que você seja, que você faça e que você realize. Por isso existe uma inveja. A mesma arma do passado é a arma utilizada agora. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Deus tem uma chamada para cada um, Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um, Deus tem um mistério com cada um, Deus tem um propósito com cada um. Então repreenda
toda inveja, todo laço. A inveja, irmãos, é um sentimento ruim. No livro de Provérbios 14:30, a Bíblia diz que os sentimentos saudáveis são vida para o corpo, mas a inveja gera podridão nos ossos. Então, eu quero te dizer que eu não sei o que Deus realizou na sua vida, eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, eu não sei o que Deus tem para fazer na sua vida, mas resista, insista, porque você viverá, você enfrentará, você passará por inveja do adversário. O inimigo vai usar os secretários deles, os enviados dele, para realizar, para falar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, mas eu quero te dizer que em nome de Jesus você vai frutificar muito ainda, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda o Senhor. A Bíblia nos diz que ele usa uma segunda arma, a arma dos agentes de recado. No verso de número 2, a Bíblia diz que Jezabel, sabendo disso, enviou um mensageiro para falar para Elias: amanhã, neste horário, eu vou acabar com a sua vida. Do mesmo jeito que você acabou com os 850 profetas, amanhã eu acabo com a sua vida. Irmãos, com Neemias foi assim. No capítulo 6, no verso 5, a Bíblia diz que Sambalate foi com um recado para Neemias. Pela quinta vez, ele foi ler uma carta para a quinta vez, tentando fazer Neemias parar a construção da obra, a construção do projeto que Deus tinha. Eu quero te dizer que Deus tem uma carta para você, e é a carta da sua palavra que diz: se creres verás a glória de Deus. Operando Deus, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus tem esse recado para a sua vida, e se você crê, aplauda o Senhor, receba, repreenda todo o recado contra a sua vida, em nome de Jesus. O inimigo usa uma outra arma. Ele usa a inveja, ele usa os mensageiros dele, e ele usa a arma do isolamento. A Bíblia nos diz, irmãos, no verso de número 3, a Bíblia diz no verso de número 3, que Elias, ouvindo esse recado, ouvindo esse mensageiro, resolveu fugir. A Bíblia diz que ele resolveu fugir. No verso de número 3, a Bíblia diz que ele se levantou e foi a Berseba para escapar com vida, e deixou ali o seu moço. Ele foi sozinho a Berseba, ele se isolou. A Bíblia diz que ele ficou isolado. Às vezes o inimigo está querendo usar essa arma contra você. Ele quer promover isolamento, ele quer você num quarto, ele quer você sozinho, ele não quer ver você adorando em comunhão com os irmãos, com a igreja. Ele quer te pegar isolado, ele quer te pegar sozinho, porque sozinho é mais fácil. Não existe um irmão para te estimular, não existe um irmão para te fazer prosseguir. Você está sozinho. Ele, como eu disse, ele não muda. Foi assim que ele fez com Elias, tentou levar ele para o isolamento, tentou separar ele dos irmãos, da família, das pessoas, dos servos e servas. Foi assim com Elias. Eu quero te dizer, irmãos, no Salmo de número 133, no verso 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Assim como o óleo que desce na barba, na orla, assim, dessa forma é ali que o Senhor ordena a bênção. Quando você está em união, o Senhor ordena a bênção e a vitória para sempre. Pastor, mas eu estou sozinho, mas estou orando. Eu quero te dizer, o sangue passa pelo corpo. O sangue de Jesus passa pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Quando você está aqui, um orando pelo outro, um clamando pelo outro, o milagre acontece, a vitória se manifesta
Não permita estar isolado, não permita estar distante, porque é a oportunidade que o inimigo tem para tentar te fazer parar, para fazer propostas, para te fazer pecar. Grandes homens de Deus caíram porque ficaram sozinhos. Não pediram ajuda, não receberam ajuda, não buscaram conselho, não buscaram apoio. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Deus quer te apoiar, Deus quer te visitar. O Espírito Santo vai enviar alguém para te socorrer, para te ajudar, e o nome dele vai ser glorificado. Aplauda o Senhor, repreenda todo isolamento, toda parada, tudo que não provém do Senhor. Tem uma outra arma que o inimigo usa. Ele usa a inveja, ele usa os agentes de recado, ele usa o isolamento, e ele usa o espírito de dúvida e de confusão. A Bíblia nos diz, no verso 3, que Elias fugiu para Berseba para escapar com vida. Aí no verso de número 4, a Bíblia diz que ele chega num lugar debaixo de um zimbro e pediu a morte. Ué, mas que rolo é esse? Que negócio é isso? Fugiu para escapar com vida, agora entrou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Que confusão é essa? Não quer morrer, mas agora quer morrer. Acontece isso com muitas pessoas. Irmãos, espírito de confusão, espírito de dúvida, isso é a arma do adversário. Ele fugiu para não morrer, depois que fugiu, conseguiu fugir, agora pediu para morrer. Irmãos, confusão, incertezas, altos e baixos. Deus me trouxe aqui para te dizer em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a sua obra não é vã diante do Senhor. Mateus 5:37 diz assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Tenha um posicionamento. Ore antes de agir, ore antes de falar, ore antes de propor, ore antes de pedir. Por isso, se posicione. Bíblia diz em Filipenses 4:6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor. Fala com Ele, apresenta para Ele, compartilha com Ele, e Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te dar uma solução, porque o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso. Então, está repreendido todo espírito de dúvida, todo espírito de confusão. Ore a Deus, clame a Deus, estabeleça uma posição, siga aquela posição. Vai ser difícil, Jesus não enganou ninguém. João 16:33 ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você, em nome de Jesus, também vai alcançar a vitória, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Tem uma outra arma que ele usa, a arma da desistência. Ele pediu para morrer, ele diz assim: já basta. Verso 4 ele diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, não sou melhor do que ninguém. A Bíblia diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo, se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmãos, fique firme. Em Hebreus 10:37 diz assim: é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. É mais um culto, é mais uma oração, é mais um jejum, é mais um propósito, é mais um esforço, é mais um passo. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus me trouxe aqui para te dizer
que ao invés de desistir, você vai insistir, vai resistir e vai prosseguir em nome de Jesus. E se você crê nesta palavra, aplauda o Senhor Jesus. Então o inimigo usa as várias armas, irmãos. A arma da inveja, a arma dos recados, a arma da confusão, a arma da desistência. Ele vai usando várias armas para te fazer parar. Mas eu quero te dizer que Deus também tem a providência, Deus também tem o milagre, Deus também tem as estratégias. A Bíblia nos diz aqui que Deus entra com estratégia. Agora Elias está lá dentro de uma caverna, e eu quero te dizer que a primeira coisa que Deus faz é: Deus sempre sabe onde você está. Deus sempre sabe onde você está. Não existe lugar, não existe horário, não existe situação que Deus não possa te ouvir e que Deus não possa te encontrar. A Bíblia diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E os olhos dele, em Apocalipse 1:14, diz que os olhos dele são como chama de fogo. Deus está te contemplando, Deus está te visitando, Deus está te olhando. Ele não só te vê, irmãos, mas a Bíblia diz que Ele tem uma palavra de vitória para você. Deus sempre tem uma palavra. A Bíblia diz que Deus viu Elias, lá no verso de número 5, e a Bíblia diz que Deus viu e falou para Elias: levanta e come. Por que você está prostrado? Por que você está deitado? Por que você está desanimado? Levanta. Deus hoje tem uma palavra para você. Não desanime, não entregue os pontos, não jogue a toalha, avance, prossiga. Talvez o inimigo falou: ele é um falido, ele é um perdido. Mas Deus entra e te diz: ao invés de falido, ao invés de perdido, ele para mim é um escolhido, ele para mim é um ungido, e eu vou realizar uma grande obra na vida dele. Deus tem uma palavra para você. Deus é capaz de transformar maldição em bênção na sua vida. Isaías 55:8 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Deus tem pensamento de vitória para você, Deus tem palavra de vitória. Então se esforce, irmão, se esforce, irmã. Não permita que nenhuma situação, nenhuma palavra, nenhum agente de recado, nenhuma ameaça venha te tirar do propósito que Deus já começou na sua vida, porque o Deus que fez uma vez vai fazer de novo na sua vida. E para terminar, irmãos, a última palavra vem do Senhor. Talvez os agentes de recado falaram, talvez o médico falou, o inimigo falou, o advogado falou, o fofoqueiro falou, o vizinho falou, aquele que você acha que é amigo falou, mas não é amigo, falou. Mas Deus ainda não falou. E quando Ele fala, Ele resolve. Parece que está tudo contrário, mas Deus jamais vai concordar com você nessa caverna. Deus jamais vai concordar com você nessa situação. Ele diz para Elias: levanta e come. Sabe por quê? Porque muito comprido é o caminho, muita coisa eu tenho para realizar. Você está achando que é o fim? Na verdade é só o começo do que eu tenho para fazer na sua vida e na sua história. Levanta, come, se alimenta da palavra, se alimenta, porque muito comprido é o caminho. A Bíblia diz que Elias se levantou, comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, que quer dizer Monte de Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer, que você tem que escolher, ir para a caverna,
ou ir para o monte de Deus. Deus está te chamando para você caminhar, porque o caminho é comprido, mas Deus quer te levar para o Monte Horebe, o monte de Deus, e o nome dele vai ser glorificado. O Deus que já fez uma vez na sua vida vai fazer de novo. O Deus que já deu livramento uma vez vai te livrar de novo. O Deus que operou uma vez vai operar de novo. O Deus que fez uma vez vai fazer de novo na sua vida. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração e foi possível você entender a importância de ouvir, mas também de obedecer à palavra de Deus. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, para que nós possamos ler juntos. Jeremias 29, verso de número 11. Vamos entender o que Deus pensa sobre você? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Deus está dizendo através da sua palavra esta manhã: creia, pratique, obedeça, e dessa forma Deus te entregará tudo aquilo que você tem esperado e buscado em Deus, no momento certo e do jeito certo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.